Não tinha acontecido ainda. Essa é a primeira vez, desde quando o IBGE começou a medir com a metodologia atual, que nós temos um índice de crescimento desse. Desde 1996, não é isso? Começou em 95, de 96 para cá. Portanto, vai fazer 15 anos já. Além disso, não é ilusório. Nós devemos encerrar 2010 com 2,5 milhões de empregos assinados. O comércio está vendendo 7%, 8% a mais em termos reais, descontado a inflação, do que no ano anterior. Então, a economia, de fato, está muito boa. Eu acho assim, nós tínhamos preparado o Brasil para crescer. Tanto que em 2008, mesmo com a crise batendo forte no final do ano, nós tivemos um crescimento de 5,1%. Naquele ano poderia ter crescido 6,5%, tranquilamente. Veio a crise, diminuiu, nós conseguimos... Encolheu 0,2 em 2009. Eu diria assim, andamos de lado em 2009. Isso, zero, né? Porque não crescemos, mas geramos 1 milhão de emprego. A economia foi salva. E acho que tem que também destacar, não é porque eu sou do governo, uma grande parcela desse resultado se deve às políticas do governo. Veja, no resultado do PIB do primeiro trimestre, os investimentos cresceram 26%. O que foi isso? Nós tiramos impostos dos bens de capital, praticamente desoneramos. Construção civil, diminuímos os impostos, fizemos aumento do crédito, muita oferta de crédito, diminuímos juros. Então o governo atuou para fazer isso. É claro que uma boa parcela é também confiança dos agentes econômicos, desde o empresário que apostou que a economia acreditou, até o consumidor que, quando o presidente Lula foi à televisão em 2008, falou, olha, se você não tiver com dificuldades financeiras, não estiver endividado, compre, consuma, porque isso vai ajudar a manter os empregos. Esse pessoal respondeu. Eu acho que, essencialmente, o mercado interno foi o grande responsável pelo sucesso da economia nesse período. O senhor tocou num ponto importante aí, que é o ponto dos investimentos, né? Que a melhor notícia desse PIB foi o aumento dos investimentos, que ficou em 18% na proporção do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza que o país produz ao longo de um ano, a soma de todas essas riquezas, né? Na crise, na relação com o PIB, esse número tinha caído para 16,3%. Aí, ministro, muitos economistas dizem que o ideal para o Brasil crescer a 5%, 6% seria uma taxa de investimento na casa dos 25 pontos percentuais, 25% do PIB. Ou seja, hoje, no melhor momento, está em 18%. Faltam ali 6, 7 pontos. O senhor lembrou bem, o governo federal diretamente investe 1% do PIB. Com as estatais, acrescentam-se mais 3, 4 pontos e tal. E o senhor notou bem aí que é o seguinte, ao cortar impostos, se liberou mais recurso para a iniciativa privada e houve uma maior taxa de investimento. Agora o governo está retirando todos esses incentivos. Será que não vai haver aí, ministro Paulo Bernardo, uma queda nessa taxa de investimento e o nosso crescimento não vai cair por conta disso? Porque agora o governo está tirando o incentivo que justamente permitiu aos empresários privados fazer um investimento maior, não? Olha, primeiro... eu concordo em grande parte com os números. Eu acho que nós precisamos aumentar a taxa de investimento na relação com a economia. Esse número de 25% varia de autor para autor, mas acho que nós teríamos que perseguir. Nós, quando lançamos o PAC, colocamos como meta para taxa de investimento na economia em 2010, 21%. É claro que isso vai ficar prejudicado. Nós devemos fechar o ano com 19%. Por que ficou prejudicado? Porque bateu a crise, de certa forma os investidores debandaram, né, durante um período e depois se reagruparam, se reorganizaram e começaram a investir de novo. Então, nós, digamos assim, vamos ficar com essa meta não cumprida. Mas, por outro lado, nós criamos algumas condições para investimento que poucos países têm, né? O BNDES hoje financia bens de capital com um juro de 4,5%. Na verdade, em julho, vai aumentar para 5,5%, juro fixo por ano. Então, você quer comprar uma máquina, um equipamento, você quer ampliar uma fábrica, você faz empréstimo com juro, vai fazer a partir de julho 5,5% de juro fixo por ano. Isso, ministro, explica aí o que é essa tal taxa de investimento, para não ficar tão árido aí para o nosso telespectador. É quando o empresário compra uma máquina nova para produzir, o que é taxa de investimento? Só para... Essa proporção que eu disse que vai fechar
19%, significa o seguinte: se a nossa economia, no fim do ano, representar 100, 19% será o volume de investimentos praticados naquele ano. Então, digamos, 19% por isso, né? Quer dizer, representa 19% de tudo que foi produzido, o investimento. Quais são as condições para investir? Primeiro, o empresário tem que confiar que a economia vai melhorar, porque se vou investir para depois perder dinheiro, não adianta. Segundo, ele precisa de condições, né? Tem dificuldades tributárias, carga tributária, o Brasil não conseguiu fazer a reforma tributária, e uma das coisas dessa que estava lá no Congresso, que era positiva, é que efetivamente ia desonerar os investimentos. Mas nós tiramos impostos, e é interessante notar o seguinte: tiramos os impostos federais, porque os impostos estaduais não foram mexidos. E eles são uma parcela importante do peso dos tributos. Além disso, fizemos financiamento, né? Hoje você, como eu lhe disse, faz um financiamento com juro um financiamento de longo prazo com juro barato, quer dizer, fica muito atraente. Não é à toa que a indústria de bens de capital cresceu de forma fantástica nesse período aí. Eu acho que isso vai continuar nos próximos anos. Agora, o senhor falou aí da reforma tributária, que o Brasil não fez. Mas aí não foi uma promessa do presidente Lula do primeiro mandato que ele não conseguiu cumprir? Por que ele não cumpriu? Olha, o presidente Lula mandou a reforma tributária, foi para o Congresso, tramitou pelas comissões, na nossa opinião, inclusive, estava pronta para ser votada, e nós não conseguimos fazer isso. Por quê, ministro? O senhor é deputado federal? Eu fui deputado. O senhor foi deputado, Eu acho que teve muito aí o dedo dos governadores, né? Ninguém concorda com a reforma tributária. A verdade afinal, é o seguinte: né? Quando você fala em reforma tributária, o contribuinte pensa, então eu vou pagar menos agora. Os governos, federal, estadual, municipal, pensam assim, vou arrecadar mais, né? O fisco pensa, agora vai ficar bom para... O trabalhador acha, vou pagar menos imposto. Isso. Cada um tem a sua, tem que ideal, conciliar, né? tudo isso. Eu acho que a verdade é que os governos estaduais ainda gostam de fazer guerra fiscal. Uma das coisas boas dessa reforma tributária é que ia acabar com a guerra fiscal. Não acabava da noite para o dia, ela ia ter um prazo de validade, mas depois não ia poder fazer guerra fiscal. A guerra fiscal é quando você oferece um benefício tributário para uma empresa investir no seu estado, né? Ela paga menos ICMS, paga menos o imposto. Eu te dou um desconto aqui, ou isenção do imposto, para você vir para cá. A verdade é que, do ponto de vista do Estado, você pode trazer mais empregos, pode trazer mais investimentos. Do ponto de vista do país, não muda nada, porque se você tirar uma empresa de São Paulo e levar para o Rio, ou levar para Mato Grosso do Sul, não mudou nada como o PIB do país, né? Um Estado guerreando contra o outro, mas para o país isso não é bom, não. Não é produtivo. Mas eu queria mudar um pouco de assunto. Outra dor do crescimento acelerado aí é a possibilidade de aumento da inflação. Porque no cenário em que a economia está crescendo muito rápido, fica mais fácil fazer um repasse de preços. O Banco Central acabou de elevar os juros aí nesta semana. O senhor acha que basta elevar os juros para segurar a inflação? O senhor está vendo aí uma ameaça inflacionária forte neste ano de 2010, ministro Paulo Bernardo? Olha, no ano de 2010, principalmente no começo, nós tivemos uma pressão inflacionária. Grande parte foi por conta dos alimentos, nós tivemos muita chuva, intempéries, isso prejudicou a produção de alimentos e aumentou, consequentemente, os preços, porque a demanda continua forte. Agora, tudo indica que a inflação está arrefecendo, a pressão inflacionária está arrefecendo. Agora, como regra geral, a orientação do nosso governo é bater duro na inflação. Nós queremos crescer 8%, 7%, 10% ao ano, mas queremos crescer com inflação controlada. O governo Lula, se você der uma pesquisada, você vai ver que nós temos umas coisas que são inéditas. A taxa de crescimento da economia ser maior que a inflação. Já há uns 3 anos que nós conseguimos isso. Tem uma inflação de 4 e pouco, que cresce 5%, 6%.Esse ano Você acha que vai crescer quanto? Vai acontecer isso também. Eu acho que agora nós vamos ter que refazer os cálculos com esses dados novos, mas com certeza vai passar de 6%. Passa de 6%. A inflação, tudo indica, vai ficar perto de 5%. O Banco Central está certo ao elevar os juros neste momento? O Banco Central tem como compromisso controlar a inflação. Então ele executa políticas monetárias.
além da taxa de juros, ele pode manejar com os depósitos compulsórios e tem feito isso. Quando veio a crise, o Banco Central diminuiu os depósitos compulsórios, ou seja, liberou mais dinheiro para ficar circulando na economia, e agora, recentemente, tirou um pouco, porque aumentou o compulsório.